Hoje você acordou cansada? Com aquele cansaço que não é só do corpo? Então continua por aqui, nesse devocional você vai descobrir que o deserto não é o fim. Hoje, no nosso devocional de número 161, seguimos com o tema: O deserto não define o fim da sua história. O trecho bíblico que nos guia é de Salmos, capítulo 66, versículos de 10 a 12. Ó Deus, Tu nos pusestes à prova. Como a prata é provada pelo fogo, assim nos provaste. Tu nos deixastes cair numa armadilha e colocastes cargas pesadas nas nossas costas. Deixaste que os nossos inimigos nos pisassem. Passamos pelo fogo e pela água, mas agora nos trouxestes para um lugar seguro. Prazer, eu sou Raquel Campos. Eu sou coach e uma cristã que busca crescimento diário. Te convido a seguir comigo nessa dose de inspiração e fé no nosso devocional Caminho de Lapidação. Esse salmo nasce de um lugar de travessia. O povo não estava falando de uma dor pequena, estava falando de prova, peso, fogo, água, aperto e limite. É linguagem de quem passou por fases em que parecia que a alma estava sendo espremida. E mesmo assim, o texto termina com uma virada. Mas agora nos trouxeste para um lugar seguro. E isso é muito forte. É forte porque o Salmo não romantiza o processo. Ele não finge que foi fácil. Não chama sofrimento de leve. Não transforma a dor em um discurso bonito. Ele reconhece o fogo, reconhece a pressão, reconhece o cansaço. Mas também reconhece que o deserto não teve a última palavra. Deus não desperdiça travessias dolorosas e nenhuma estação dura para sempre. Tem fases na vida em que a gente sente que está passando por dentro do fogo e da água ao mesmo tempo. E é exatamente nesse lugar profundo que esse texto toca. É pressão de um lado, medo do outro, espera longa, memória pesada, corpo cansado, mente acelerada, coração tentando não quebrar. E é exatamente aí que o Salmo encontra tanta gente. Porque há desertos que não são só externos, são internos também. Tem gente vivendo assim, funcionando por fora, mas exausta por dentro, sorrindo para todo mundo, mas carregando dores antigas que ainda queimam, tentando continuar, mas com o peito sempre em alerta, orando, mas se perguntando quando o lugar seguro vai chegar. E o texto usa a imagem da prata sendo provada no fogo. Isso significa que o processo é real, é intenso e às vezes desconfortável demais. Mas também significa que Deus ainda está trabalhando no meio daquilo que parece só desgaste. O fogo nem sempre é sinal de abandono. Às vezes é cenário de lapidação. E aqui existe uma verdade muito importante. Resiliência espiritual não é fingir força o tempo todo. É continuar atravessando, sem deixar a dor definir quem você é e sem deixar a espera apagar quem Deus continua sendo. Nos dias de hoje, tem muita gente vivendo em estado de sobrecarga. A pessoa tenta seguir, mas já acorda cansada. O corpo está presente, mas a mente já começou o dia em alerta. Qualquer atraso vira tensão, qualquer problema pequeno parece maior do que realmente é. Isso aparece em cenas muito comuns. Você recebe uma mensagem difícil, o coração dispara na hora. Você entra num ambiente que lembra uma fase ruim da sua vida e o seu corpo reage antes mesmo de se organizar o pensamento. Você está esperando uma resposta, uma cura, uma restauração, uma porta se abrir. E a demora começa a cansar não só sua paciência, mas sua estrutura emocional. Você diz que está tudo bem, mas por dentro sente que está segurando muita coisa há muito tempo. Também acontece nas dores antigas. Tem ferida que passou no calendário, mas ainda acende o nosso sistema nervoso. Tem trauma que faz a pessoa reagir no presente como se ainda estivesse presa no passado. Tem espera prolongada, que vai deixando a mente mais sensível, mais defensiva, mais acelerada. Pensa comigo aqui nesses exemplos bem práticos. Imagina alguém que depois de uma decepção grande passa a esperar sempre o pior. Pensa numa pessoa que viveu escassez e agora sente medo até quando as coisas estão começando a melhorar. Alguém que foi ferido em relacionamentos e agora interpreta silêncio como rejeição de forma imediata. Pensa numa pessoa em deserto financeiro
emocional ou familiar, tentando não transformar cansaço em desistência. E é por isso que esse salmo é tão precioso. Percebe que ele não diz, vocês imaginaram o fogo. Ele diz, passamos pelo fogo e pela água. E também diz, tu nos trouxestes para um lugar seguro. A dor não pode ser o ponto final. Presta atenção no que a gente vai conversar agora. Quando o estresse domina a gente por muito tempo, a mente tende a viver no automático da sobrevivência. Tudo vira urgência, tudo parece ameaça, tudo acende rápido demais. E é aí que entra o papel do córtex pré-frontal, aquela área do seu cérebro que te ajuda a pausar, discernir, organizar escolhas e não reagir só pelo alarme do medo. Sob trauma, pressão e espera, essa parte sofre. A pessoa sente mais dificuldade de pensar com clareza, regular emoções e lembrar que nem todo gatilho é perigo real. Mas a vida com Deus também fortalece essa parte do nosso cérebro. Quando você ora antes de explodir, quando respira antes de responder, quando volta para a verdade antes de acreditar no pânico, quando escolhe permanecer sem chamar de abandono tudo que ainda é processo, algo começa a ser treinado dentro do nosso cérebro. A resiliência ela vai nascendo quando o coração aprende a não entregar o volante inteiro ao estresse. Isso não apaga a dor de um dia para o outro, é verdade, mas vai desenvolvendo eixo, lucidez e formas para continuar. Então vamos agora começar a nossa sessão de coach. Você já sabe como funciona, né? Pensa com sinceridade. Em que área da sua vida você mais sente que está passando pelo fogo e pela água? É na sua mente, com ansiedade, alarme constante, medo do pior? Nas suas emoções, com cansaço acumulado, gatilhos antigos, sensação de peso? Talvez, quem sabe, na sua fé ou dificuldade em continuar enquanto a resposta não chega? O que o estresse tem tentado roubar de você ultimamente? Sua paz? Sua clareza, sua esperança, sua constância ou a coragem de continuar? E se você levasse esse texto a sério essa semana, o que mudaria na prática? Você trataria o seu processo com mais verdade e menos culpa? Você lembraria que dor intensa não significa ausência de Deus? Ou quem sabe você pisaria menos no acelerador do medo? E a frase de métrica simples de progresso real que você vai utilizar hoje à noite ao se deitar para dormir é essa. Nesse dia, eu deixei o estresse governar meu interior ou voltei meu coração para a segurança de Deus? O nosso exercício de hoje, ele recebeu o nome de atravessar sem se perder por dentro. Então, os seus 7 minutos desse devocional são para perceber onde a pressão tem tentado dominar a sua mente e a sua fé. Então vá para um lugar silencioso, leve o seu caderno de evolução e uma caneta, faça de 6 a 7 respirações lentas e profundas e quando você se acalmar, comece o seu exercício. Primeiro, dê nome ao peso que mais tem te apertado, então escreva e complete. Hoje, a área em que mais tenho me sentido no fogo e na água é, completa com honestidade. Segundo, escreva o que este salmo te lembra, então escreva e complete. Se Deus ainda está me conduzindo nessa área, então eu preciso, vou te ajudar com os exemplos. Se Deus ainda está me conduzindo nessa área, então eu preciso parar de chamar de fim o que ainda é travessia. Se Deus ainda está me conduzindo nessa área, então eu preciso desacelerar meu alarme interno. Se Deus ainda está me conduzindo nessa área, então eu preciso não tomar decisões no auge do medo. Se Deus ainda está me conduzindo nessa área, então eu preciso lembrar que Deus continua presente no processo. E terceira e última parte do seu exercício de hoje. Escolha um gesto simples de resiliência para hoje, porque nenhuma boa reflexão vale se não houver ação. Então, no finalzinho do seu exercício, você vai continuar escrevendo e completando, mas também vai se pôr em ação. A frase é essa: antes de terminar o dia, eu vou. Alguns exemplos para te ajudar a pensar. Antes de terminar o dia, eu vou interromper uma espiral de ansiedade com oração e respiração. Antes de terminar o dia, eu vou entregar a Deus uma memória ou espera que tem pesado demais.
Antes de terminar o dia, eu vou parar alguns minutos para sair do modo sobrevivência e voltar para a presença. Quando eu parei para elaborar esse exercício, eu fiz ele pensando em te ajudar a não deixar o deserto conduzir sozinho o seu interior. Então agora para um pouquinho e deixa eu conhecer você um pouco mais. Coloque aí nos comentários que voz mais tem tentado governar o seu interior ultimamente. É a voz do estresse, a voz do medo, a voz da espera prolongada, ou quem sabe a voz de Deus dizendo que você não está sozinha nessa travessia? Desabafa aqui nos comentários, você não está só nessa jornada não, mas depois você volta e você pausa para fazer o seu exercício, porque o devocional Caminho de Lapidação não termina no amém. Ele só termina quando você decide que o deserto não vai dirigir sozinho o seu interior. Estamos caminhando para o final do nosso devocional com uma breve oração. Mas antes que você escute o amém, desligue, quero deixar minha gratidão por me ter permitido passar esse momento ao teu lado. Te lembrar que no devocional de ontem você aprendeu que você não é um nome que a dor te deu. E hoje você descobre que a dor pode ser real sim, mas ela não é o fim. Eu te desejo profunda paz e aquele abraço. Aproveita, já salva esse devocional para você poder voltar a ouvir naqueles dias em que acordar cansada e precisar lembrar que o deserto não define o fim da sua história. Então agora respire fundo e, se você puder, feche os seus olhos. Senhor, Tu sabes onde eu tenho sentido o peso nas costas, o fogo por dentro e a água subindo aos meus pés. Tu conheces as minhas esperas, meus traumas, meus gatilhos e o cansaço que às vezes eu nem consigo explicar direito. Hoje eu te peço, Senhor, sustenta meu interior no meio da travessia. Onde eu estiver em alerta demais, me dá paz. Onde eu estiver cansada demais, me dá fôlego. Onde eu estiver ferida demais, me dá cuidado. E onde eu estiver com medo demais, Senhor, me dá firmeza. Não deixe o estresse ser a voz mais alta dentro de mim. Não deixe a dor me convencer de que fui esquecida. E não deixe o deserto me fazer esquecer que Tu ainda conduzes cada passo. Fortalece a minha mente, guarda o meu coração e faz nascer em mim a certeza de que depois do fogo e da água, Tu ainda tens um lugar seguro. Em nome de Jesus. Amém.